Olá, alma querida. Que a paz do Cristo envolva seu coração neste momento como um manto de luz protetor e que os bons espíritos possam iluminar nossa conversa com a sabedoria que vem do alto. Quantas vezes você já se perguntou sobre os medos que seu filho manifesta, aqueles temores que parecem não ter explicação lógica? Aquele pavor de entrar em um cômodo específico da casa, o medo de dormir com a porta aberta, o terror de certos objetos ou lugares, ou mesmo aquele receio inexplicável de pessoas que, aparentemente, nunca lhe fizeram mal algum. O que dizer então daquela criança que acorda gritando no meio da noite, apontando para cantos vazios do quarto, dizendo ver alguém que nenhum outro adulto consegue enxergar? Ou daquela que, mesmo muito pequena, demonstra pavor ao passar por determinados lugares, sem nunca ter vivido ali nenhuma experiência traumática nesta existência? Esta é uma pergunta que habita o coração de muitos pais e mães. Por que meu filho tem medos tão profundos e aparentemente inexplicáveis? Seria apenas imaginação fértil, influência da televisão, ou existe algo mais? Algo que transcende o mundo material e toca as fronteiras do espiritual? Hoje, meu irmão, minha irmã, vamos refletir juntos sobre essa questão tão delicada que envolve a sensibilidade infantil e suas conexões com o mundo espiritual. Vamos buscar compreender, à luz dos ensinamentos espíritas e das revelações que Chico Xavier nos trouxe ao longo de sua abençoada missão, o significado desses temores que afligem os pequeninos. Permita-me contar a história de Antônio, um menino de apenas 4 anos, filho de Helena e Carlos, uma família do interior de Minas Gerais. Desde muito pequeno, Antônio demonstrava um medo terrível de água. Não era um medo comum de se afogar, como muitas crianças têm. Era um pavor que o paralisava completamente. Bastava ver um rio ou uma piscina para que o menino entrasse em desespero, gritando e chorando incontrolavelmente. Os pais tentaram de tudo. Aulas de natação com profissionais pacientes, terapia infantil, brincadeiras gradativas com água. Nada funcionava. O pânico era tão profundo que o menino chegava a ter crises de falta de ar só de pensar em entrar na água. Um dia, Helena, já desesperada, buscou orientação em um centro espírita. Lá, um médium experiente, após uma prece sincera, lhe disse com serenidade: seu filho tem medo de água porque em sua existência anterior ele deixou o plano físico por afogamento. A alma guarda essas impressões, mesmo que a mente consciente não tenha acesso a elas. Não é um medo sem razão, é uma memória espiritual. Aquela explicação trouxe um novo entendimento para Helena. Ela compreendeu que não deveria forçar o filho a superar o medo de forma brusca, mas acompanhá-lo com amor e paciência nesse processo. Com o tempo, através de muito diálogo, orações antes de dormir e passes espirituais, Antônio foi gradualmente reconciliando-se com a água. Aos 10 anos, embora ainda cauteloso, já conseguia entrar na piscina sem pânico. O que aconteceu com Antônio não é um caso isolado. Milhares de crianças em todo o mundo manifestam medos que não encontram explicação na vida presente, mas que fazem todo sentido quando consideramos a realidade da reencarnação. Nós não somos apenas este corpo, esta personalidade atual. Somos espíritos eternos, em constante evolução, que já vivemos outras existências e que trazemos na bagagem espiritual as experiências, os aprendizados e também os traumas dessas vidas passadas. A criança, com sua sensibilidade aguçada e ainda não completamente moldada pelas imposições do mundo material, muitas vezes mantém abertos os canais de percepção da alma. Ela pode, assim, acessar com mais facilidade memórias de vidas passadas ou perceber a presença de seres espirituais que os adultos, em sua maioria, não conseguem mais captar. Maria das Dores, uma senhora simples do sertão nordestino, contava que sua filha Rosinha, de apenas 3 anos, tinha pavor de facas. Não era um medo comum de se machucar.
Era um terror que a fazia tremer e chorar sempre que via alguém manuseando qualquer tipo de faca, mesmo que fosse apenas para cortar um alimento à mesa. A menina chegava a gritar, levando as mãos ao pescoço como se estivesse se protegendo. Anos mais tarde, já frequentando um centro espírita, Maria das Dores recebeu uma mensagem através de um médium respeitável. Em uma existência anterior, sua filha havia deixado o plano físico de forma violenta, com um ferimento no pescoço causado por uma arma branca. A alma guardava essa memória dolorosa e o medo se manifestava como mecanismo de proteção. Esse fenômeno é mais comum do que imaginamos. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, nos ensina que a criança recém-encarnada ainda mantém fortes ligações com o plano espiritual. Seu perispírito, esse corpo semimaterial que serve de molde para o corpo físico e que carrega as impressões de todas as nossas experiências, ainda não está totalmente integrado à nova realidade física. Por isso, as memórias de vidas passadas e a percepção de espíritos ainda podem ser muito vívidas. O pequeno Joaquim, de 5 anos, filho de Sebastião e Aparecida, tinha medo de dormir sozinho. Mas não era um medo comum, como o de muitas crianças que temem o escuro ou monstros imaginários. Joaquim especificamente dizia que o homem de chapéu ficava no canto do quarto observando-o. Ele descrevia um senhor idoso, com bigode grisalho e um chapéu preto, que ficava parado apenas olhando. Os pais pensaram que fosse imaginação, até que um dia, mostrando fotos antigas de família para uma visita, Joaquim apontou para a foto de um senhor e gritou: "É ele, o homem do chapéu que fica no meu quarto!" Era o bisavô paterno de Joaquim, falecido 20 anos antes do nascimento do menino, que ele jamais poderia ter conhecido ou visto em fotos anteriormente. Essa história ilustra como muitas crianças têm a capacidade natural de ver espíritos, uma mediunidade que geralmente vai se atenuando à medida que crescem e se integram mais à vida material. Os medos aparentemente inexplicáveis podem ser, na verdade, reações a presenças espirituais que a criança percebe, mas não compreende completamente. É importante ressaltar que nem toda presença espiritual é negativa. Muitas vezes são familiares desencarnados ou mesmo mentores espirituais que acompanham a criança em sua nova jornada. Porém, a incompreensão natural da criança sobre o que está vendo pode transformar essa percepção em medo. Não é castigo, é lição. Não é sofrimento sem propósito, é aprendizado. Não é coincidência, é a lei de causa e efeito em ação na vida do Espírito Eterno que somos. O senhor Agenor, um homem simples do interior de Goiás, contava que seu filho Otávio, de 6 anos, tinha um medo terrível de espaços fechados. O menino entrava em pânico em elevadores, não conseguia ficar em quartos com portas fechadas e até mesmo dentro do carro, se parado por muito tempo, começava a demonstrar ansiedade extrema. Buscando ajuda, Agenor levou o filho a médicos e psicólogos que diagnosticaram claustrofobia, mas não conseguiram identificar a origem desse medo tão intenso em uma criança tão pequena que nunca havia passado por nenhum trauma relacionado a espaços fechados nesta vida. Foi em uma reunião de estudos espíritas que Agenor ouviu falar sobre as memórias de vidas passadas. Ele começou a considerar que talvez o filho estivesse revivendo o pânico de uma experiência traumática de outra encarnação. Com essa nova compreensão, em vez de apenas tentar curar o medo, ele passou a conversar com o filho sobre suas sensações, a fazer orações com ele antes de dormir, pedindo proteção e paz para sua alma. Gradualmente, com amor, compreensão e apoio espiritual, o medo de Otávio foi diminuindo. A família também passou a frequentar um centro espírita, onde o menino recebia passes que o ajudavam a equilibrar suas energias. Anos mais tarde, já adolescente, Otávio ainda se lembrava do medo que sentia, mas já conseguia entrar em elevadores e espaços fechados sem pânico, apenas com uma leve apreensão. Esta história nos mostra como a compreensão espiritual pode transformar nossa abordagem diante dos medos infantis. Em vez de apenas tentar suprimir o sintoma,
podemos buscar entender sua origem espiritual e ajudar a criança a processar e transcender essas memórias com amor e fé. Outro aspecto importante a considerar é que as crianças, devido à sua sensibilidade natural, muitas vezes percebem a presença de espíritos que se aproximam da família ou do ambiente onde vivem. Estes podem ser espíritos amigos, familiares desencarnados que vêm visitar, ou mesmo entidades menos elevadas que são atraídas pelas vibrações do ambiente. Dona Clélia, do Rio de Janeiro, contava que sua neta Mariana, de 4 anos, tinha medo de ir ao porão da casa. A menina dizia que lá havia uma mulher triste que chorava muito. Os adultos não viam nada, claro, e atribuíam tudo à imaginação infantil. Porém, tempos depois, ao fazerem uma reforma no porão, encontraram embutido em uma parede antiga um pequeno medalhão com a foto de uma jovem mulher. Ao pesquisarem a história da casa, descobriram que décadas antes havia morado ali uma família cuja filha falecera precocemente, causando grande dor à mãe. É possível que Mariana, com sua sensibilidade mediúnica natural, estivesse percebendo a presença dessa entidade que ainda mantinha ligação com o local onde vivera momentos de grande sofrimento emocional. O medo da menina não era infundado, mas uma reação natural diante de uma percepção que ela não tinha maturidade para compreender completamente. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos ensina que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, presente em maior ou menor grau em todas as pessoas. Nas crianças, que ainda não desenvolveram completamente as barreiras mentais que os adultos constroem, essa sensibilidade pode ser muito aguçada. Emmanuel nos diz, através da psicografia de Chico Xavier, que as crianças muitas vezes servem de intermediárias entre o plano espiritual e o material, trazendo mensagens, percepções e, às vezes, até mesmo alertas importantes para a família. Os medos aparentemente inexplicáveis podem ser sinais que não deveriam ser ignorados, mas compreendidos em sua dimensão espiritual. O pequeno Felipe, filho de Amélia e José, tinha 5 anos quando começou a demonstrar um medo terrível de ir para a escola. Não era a ansiedade comum da separação dos pais, pois ele já frequentava a mesma escola havia 2 anos sem problemas. De repente, começou a chorar todas as manhãs, implorando para não ir. Dizia que havia um homem mau que ficava olhando para ele no pátio. Os pais e professores não viam ninguém, obviamente, e trataram o caso como uma fase, uma fantasia infantil. Porém, o medo de Felipe só aumentava. Ele passou a ter pesadelos, a acordar gritando durante a noite, sempre mencionando o homem mau da escola. Amélia, que tinha algum conhecimento espírita, começou a fazer preces protetoras com o filho antes de dormir e antes de ir à escola. Também passou a acompanhá-lo mais de perto na entrada e saída, prestando atenção a todas as pessoas ao redor. Foi quando notou um homem estranho que sempre estava por perto no horário da saída, observando as crianças de longe. Alertou a direção da escola, que acionou a segurança. Descobriram que o homem tinha antecedentes criminais e estava proibido de se aproximar de escolas. A polícia foi chamada e tomou as providências necessárias. Quando o homem foi afastado, o medo de Felipe diminuiu gradativamente até desaparecer. Neste caso, a sensibilidade mediúnica da criança captou uma ameaça real que os adultos, em sua racionalidade, não perceberam imediatamente. O medo aparentemente inexplicável era, na verdade, um mecanismo de proteção ativado pela percepção espiritual aguçada do menino. Este exemplo nos mostra que nem sempre os medos infantis estão relacionados a vidas passadas. Às vezes, são alertas importantes sobre situações presentes que a criança, com sua sensibilidade natural, capta antes mesmo dos adultos. É fundamental, portanto, que os pais desenvolvam uma escuta sensível e atenta, sem descartar os medos de seus filhos como bobagens ou frescuras. Cada medo merece ser ouvido, compreendido e tratado com seriedade e amor.
Quando identificamos que um medo infantil pode ter raízes espirituais, seja por memórias de vidas passadas ou por percepções mediúnicas, algumas abordagens podem ser muito úteis. A prece sincera é sempre um recurso poderoso. Ensine seu filho a orar antes de dormir, pedindo proteção para seu sono e seus sonhos. A oração cria um campo de vibrações elevadas, que afasta influências negativas e atrai a presença de espíritos protetores. O diálogo amoroso, sem julgamentos, ajuda a criança a processar seus medos. Pergunte sobre o que ela sente, o que vê, o que a assusta. Muitas vezes, só de poder expressar esses sentimentos em um ambiente seguro, a criança já consegue lidar melhor com eles. A água fluidificada, preparada com prece sincera, pode ser um recurso auxiliar valioso. Ofereça-a para a criança beber e, se ela permitir, passe um pouco em sua testa antes de dormir, como um gesto de proteção e bênção. Mantenha o ambiente do lar harmonioso, com conversas edificantes, música suave, leituras inspiradoras. As vibrações que geramos com nossos pensamentos, palavras e ações criam o clima espiritual da casa e influenciam diretamente a sensibilidade da criança. Em casos mais intensos, a frequência a um centro espírita sério, onde a criança possa receber passes e orientação adequada, pode ser de grande ajuda. Dona Teresa, uma professora aposentada de Belo Horizonte, conta que seu neto Lucas, de 7 anos, tinha pavor de acidentes de carro. Não era um medo comum, era um terror tão grande que o menino se recusava a entrar em qualquer veículo. Quando inevitável, passava toda a viagem em estado de extrema ansiedade, suando frio e muitas vezes chorando ou tendo crises de vômito. A família já não sabia o que fazer. Médicos e psicólogos tentaram tratamentos diversos sem sucesso significativo. Foi quando Teresa, que era espírita, levou o neto a um centro de confiança. Lá, depois de algumas semanas frequentando as reuniões infantis e recebendo passes, o próprio Lucas começou a relatar sonhos em que se via em um acidente grave. Em um deles, ele disse claramente: "Vovó, eu sonhei que estava em um carro antigo, daqueles pretos que tem nos filmes velhos, e o carro caiu de uma ponte alta. Eu senti muito medo e muita dor, e depois tudo ficou escuro." Os trabalhadores do centro explicaram à família que possivelmente Lucas estava acessando memórias de uma vida anterior, onde havia desencarnado em um acidente de carro traumático. Com compreensão espiritual, passes regulares e muitas conversas amorosas, aos poucos, o menino foi se libertando desse medo paralisante. Aos 10 anos, ele já conseguia viajar de carro sem crises de ansiedade, embora ainda preferisse sempre o banco de trás e usando cinto de segurança. Esta história ilustra como a abordagem espírita pode trazer compreensão e alívio para medos aparentemente inexplicáveis. Não se trata de sugestionar a criança ou criar falsas memórias, mas de permitir que ela própria acesse, quando estiver pronta, as raízes espirituais de seus temores. Muitos pais se perguntam: mas como diferenciar um medo comum da infância, como o medo do escuro ou de monstros imaginários, de um medo com raízes verdadeiramente espirituais? Alguns sinais podem nos ajudar nessa diferenciação. A intensidade desproporcional do medo, muito além do que seria esperado para a idade e circunstâncias, a especificidade muito clara, medo de um tipo específico de situação, objeto ou pessoa, sem motivo aparente, reações físicas intensas, como sudorese excessiva, tremores, pesadelos recorrentes ou sintomas psicossomáticos, a persistência do medo mesmo com abordagens educativas e psicológicas adequadas. Relatos da criança que incluem detalhes que ela não poderia conhecer nesta vida, como a descrição precisa de pessoas falecidas antes de seu nascimento, lugares que nunca visitou ou eventos históricos que desconhece. O pequeno Mateus, de 6 anos, filho de Joana e Pedro, tinha um medo incomum. Ele entrava em pânico sempre que via alguém vestindo um jaleco branco.
Não era um medo de médicos em geral. Ele conseguia ir ao pediatra desde que este não usasse jaleco. Era especificamente o jaleco branco que o aterrorizava. Os pais ficaram intrigados, pois Mateus nunca havia passado por nenhuma experiência traumática com médicos ou hospitais. Era uma criança saudável que raramente precisava de atendimento médico. Em uma consulta com um terapeuta infantil com conhecimentos espíritas, Joana mencionou que, além do medo, Mateus às vezes falava coisas estranhas durante o sono. Certa vez, ele sentou-se na cama, ainda dormindo, e disse claramente: "Não quero mais injeção. Já tomei muitas. Por favor, doutor, deixe-me ir embora." O terapeuta explicou que possivelmente Mateus estava revivendo memórias de uma encarnação anterior, onde talvez tenha passado por experiências traumáticas em um contexto médico ou hospitalar. Recomendou que os pais, além de não forçar confrontos desnecessários com a situação temida, fizessem preces com o filho antes de dormir, pedindo que os bons espíritos o ajudassem a superar esses medos originados no passado espiritual. Com o tempo, paciência e muito amor, o medo de Mateus foi diminuindo naturalmente. Aos 9 anos, ele já conseguia ver pessoas de jaleco sem manifestar pânico, embora ainda sentisse um leve desconforto que, segundo ele mesmo dizia, vinha de dentro, sem motivo. Este caso exemplifica como a compreensão espiritual não substitui, mas complementa as abordagens psicológicas tradicionais, trazendo uma dimensão mais profunda para a compreensão e tratamento dos medos infantis. É importante destacar que não devemos rotular precipitadamente todos os medos infantis como espirituais ou de vidas passadas. Cada caso merece observação cuidadosa e uma abordagem equilibrada que considere tanto os aspectos psicológicos quanto os espirituais. Muitos medos infantis têm, de fato, explicações psicológicas perfeitamente válidas. Fases do desenvolvimento cognitivo, processamento de informações do ambiente, ansiedade de separação, entre outros. A visão espírita não nega essas explicações. Ela as complementa, oferecendo uma compreensão mais ampla que considera a natureza imortal do espírito. Meu irmão, minha irmã, se seu filho apresenta medos que parecem inexplicáveis, procure observar com atenção, ouvir com o coração e agir com equilíbrio. Nem tudo é apenas imaginação, como muitos dizem para simplificar. Nem tudo é necessariamente manifestação mediúnica ou lembrança de vidas passadas. O caminho do meio é sempre o mais sábio. Acolha os temores da criança com seriedade e amor. Busque compreendê-los em suas dimensões psicológicas e espirituais e ofereça o apoio necessário para que ela possa processá-los e superá-los gradualmente. Lembre-se de que, na visão espírita, não existem acasos. Se determinada alma reencarnou em sua família, trazendo consigo certos medos e sensibilidades, há um propósito evolutivo nisso, tanto para ela quanto para você. Talvez o desafio de compreender e ajudar seu filho a lidar com esses temores seja exatamente a oportunidade de aprendizado de que ambos necessitam nesta existência. Não é castigo, é lição. Não é coincidência, é planejamento divino. Não é sofrimento sem propósito, é oportunidade de crescimento para todos os envolvidos. Que a luz do entendimento espiritual possa iluminar seu caminho como mãe, como pai, trazendo serenidade ao seu coração e ferramentas amorosas para ajudar seu filho em sua jornada terrena. Que os bons espíritos os envolvam em vibrações de paz e proteção e que a sabedoria divina guie suas ações e decisões diante dos desafios da educação de um espírito reencarnado que temporariamente chamamos de criança. E lembre-se sempre, seu filho não é apenas um ser que veio ao mundo através de você. É um espírito eterno, com seu próprio histórico de experiências e aprendizados, que escolheu sua família como berço para mais uma etapa de sua evolução. Respeite seus medos, acolha suas percepções e ame-o incondicionalmente, ajudando-o a integrar harmoniosamente seu passado espiritual com sua experiência presente. Se esta mensagem tocou seu coração,
Leve-a consigo como um convite à reflexão mais profunda sobre a natureza espiritual dos pequeninos que Deus confiou aos nossos cuidados. Pois em seus medos, em suas percepções sutis e em suas reações aparentemente inexplicáveis, muitas vezes se escondem as chaves para compreendermos melhor o mundo espiritual que nos cerca e nos interpenetra a cada instante. Que a paz de Jesus permaneça em seu coração, hoje e sempre.